São Paulo é uma cidade que nunca para. Todos os dias, milhões de pessoas atravessam suas avenidas, embarcam em trens, metrôs e ônibus, mantendo em movimento a maior economia do Brasil. Vista do alto, a cidade impressiona pela sua grandiosidade. Mas por trás desse cenário urbano, existe uma necessidade constante de evoluir. Novas obras surgem, tecnologias transformam a mobilidade e projetos gigantescos começam a mudar não apenas a capital, mas todo o estado. E é justamente a centenas de quilômetros daqui que uma dessas transformações está prestes a entrar para a história da engenharia brasileira. Existe um ponto estratégico no litoral paulista onde o desenvolvimento sempre encontrou um grande obstáculo. De um lado, Santos, sede do maior porto da América Latina. Do outro, Guarujá, uma cidade que depende diariamente dessa ligação. Separadas por um canal com poucos metros de largura, milhares de pessoas enfrentam filas, congestionamentos e a travessia por balsas todos os dias. Um problema que atravessa gerações e que durante décadas parecia não ter solução. Mas isso está prestes a mudar, com uma obra considerada uma das mais ousadas da engenharia brasileira. Durante quase um século, a construção de uma ligação fixa entre Santos e Guarujá foi apenas uma promessa. Diversos projetos foram apresentados, mas nenhum conseguiu superar os desafios técnicos, ambientais e financeiros. Agora, essa história começa a mudar. Com a assinatura do contrato e a liberação dos investimentos, o túnel Santos-Guarujá entra definitivamente na fase de implantação. A previsão é que a obra seja concluída até 2031, marcando o início de uma nova era para a mobilidade, a logística e o desenvolvimento de toda a Baixada Santista. Mas existe um desafio que torna essa obra única. O canal entre Santos e Guarujá é uma das áreas mais movimentadas do Porto de Santos, por onde passam navios de grande porte diariamente. Fechar essa rota simplesmente não é uma opção. A solução encontrada foi utilizar a tecnologia do túnel imerso, um método já empregado em grandes projetos ao redor do mundo. Em vez de escavar todo o trajeto sob o leito do canal, enormes módulos de concreto serão construídos em uma área seca, transportados por embarcações e cuidadosamente afundados até a posição exata, formando um único túnel abaixo da água. Depois que cada módulo estiver pronto, começa uma das etapas mais delicadas de toda a obra. Essas estruturas gigantescas, pesando milhares de toneladas, serão levadas por embarcações especiais até o ponto exato da instalação. Antes disso, equipes de engenharia precisarão preparar cuidadosamente o leito do canal, nivelando o fundo e criando uma base resistente para receber cada segmento do túnel. Com o auxílio de sistemas de posicionamento de alta precisão, cabos de aço e guindastes flutuantes, os módulos serão baixados lentamente até o fundo. A margem de erro é mínima, de apenas alguns centímetros. Depois de posicionados, cada elemento será conectado ao seguinte por juntas especiais, capazes de garantir vedação completa contra infiltrações e suportar a pressão constante da água. Em seguida, todo o conjunto será protegido por camadas de areia, pedras e outros materiais, formando uma espécie de escudo sobre a estrutura. Quando a obra estiver concluída, quem navegar pelo canal dificilmente imaginará que, poucos metros abaixo do casco dos navios, existirá uma das maiores obras de engenharia do Brasil, funcionando de forma totalmente invisível. Mas a grandiosidade dessa obra não está apenas na forma como ela será construída. O projeto foi pensado para transformar completamente a mobilidade entre Santos e Guarujá. O túnel terá aproximadamente 1,5 km de extensão, sendo cerca de 870 metros sob o canal. Em seu interior haverá 3 faixas de rolamento em cada sentido, incluindo uma destinada ao veículo leve sobre trilhos, o VLT, que finalmente poderá chegar à outra margem do canal. Além dos veículos e do transporte público, o projeto também prevê uma passagem segura para pedestres e ciclistas, algo inédito para essa ligação. Isso significa que milhares de pessoas deixarão de depender exclusivamente das balsas para realizar deslocamentos diários entre as duas cidades. Os benefícios vão muito além da mobilidade.
A redução no tempo de viagem deve melhorar o acesso ao Porto de Santos, diminuir os congestionamentos, facilitar o transporte de cargas e aumentar a eficiência logística da região. Em uma área que movimenta boa parte do comércio exterior brasileiro, cada minuto economizado representa ganhos importantes para a economia. Mais do que ligar duas cidades, o túnel promete integrar pessoas, empregos, serviços e oportunidades, criando uma nova dinâmica para toda a Baixada Santista. Se tudo ocorrer conforme o cronograma, o túnel Santos-Guarujá deverá ser entregue em 2031. Até lá, ainda haverá muitos desafios, desde a execução de uma obra dessa complexidade até o cumprimento dos prazos e dos investimentos previstos. Mas uma coisa já é certa: depois de décadas de espera, esse projeto finalmente deixou de ser apenas um desenho no papel. Mais do que construir um túnel, o Brasil está mostrando que é capaz de realizar uma obra de engenharia compatível com os maiores projetos do mundo. Uma estrutura que exigirá tecnologia, planejamento e precisão para transformar a mobilidade de milhões de pessoas e fortalecer ainda mais o maior porto da América Latina. Enquanto os navios continuarem cruzando tranquilamente o canal, poucos perceberão que, logo abaixo deles, existirá uma das mais impressionantes obras da engenharia nacional. E talvez esse seja o maior símbolo dessa transformação. As maiores revoluções nem sempre acontecem diante dos nossos olhos. Algumas acontecem em silêncio, sob a água, mudando o futuro de uma região inteira, sem que a maioria das pessoas sequer perceba. Se você gosta de acompanhar as maiores obras, os avanços da engenharia e as tecnologias que estão transformando o Brasil, inscreva-se no Tecnologia e ative as notificações. Toda semana trazemos histórias como esta, mostrando como a inovação está construindo o futuro do nosso país. Até o próximo vídeo!